Olá, pessoal! Nesse vídeo, continuaremos o estudo sobre termologia, falando especificamente sobre termodinâmica. Este é o mapa mental 8 de 8, ou seja, o último de termologia. A ideia deste vídeo é falar sobre termodinâmica. Então, vamos à definição. Termodinâmica é a parte da termologia que estuda a conversão de energia térmica, calor, em trabalho mecânico. Vamos, então, enunciar as duas leis da termodinâmica. Primeira lei. Quando um sistema gasoso qualquer recebe calor, parte dessa energia térmica se transforma em energia interna. O restante é transformado em trabalho mecânico. A primeira lei, então, tem como equação muito simples. De todo o calor fornecido, uma parte se transforma em energia interna, o restante se transforma em trabalho. Vamos estudar cada um destes tipos de energia detalhadamente. Calor trocado, que já estudamos calor trocado em calorimetria. Equação mc delta θ. Massa, calor específico, variação de temperatura da substância. O calor trocado pode ser positivo quando o gás recebe esse calor, negativo quando ele cede, ou nulo, sem troca de calor, numa transformação chamada adiabática. Já definimos a transformação adiabática. A adiabática é uma transformação sem troca de calor. Segundo tipo de energia envolvido na primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna, ΔU. A variação da energia interna pode ser calculada como 3 meios de mR ΔT. N é o número de mols do gás. R é a constante universal dos gases. ΔT é a variação de temperatura. Então, atenção. Quando falamos de variação de energia interna, estamos falando exclusivamente de temperatura do gás. Variação de temperatura dele. Para que ΔU seja positivo, o gás deve ser aquecido. ΔU negativo, o gás resfriado. E ΔU igual a zero, existem duas situações. Uma transformação isotérmica, em que a temperatura permanece constante, ou uma transformação cíclica, que falaremos agora mesmo. Quando falarmos em energia interna, estamos falando da temperatura do gás. Trabalho mecânico. O trabalho mecânico só ocorre quando houver variação de volume do gás. Para calcular o trabalho realizado, então usamos a equação P ΔV. Porém, esta equação só é válida se a pressão for constante. O trabalho será positivo se o gás for expandido, aumentar de volume. Trabalho negativo se o gás for comprimido, diminuir de volume. E um trabalho nulo é uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, volume constante. Observe, então, os gráficos. O primeiro gráfico mostra uma transformação de A para B, onde o volume aumenta, uma expansão. Neste caso, o trabalho é positivo, o gás foi expandido. Na segunda transformação, de B para A, ocorre uma compressão, uma diminuição de volume. Então, o trabalho é negativo, gás comprimido. Se nós colocarmos em sequência estas duas transformações apresentadas, de tal maneira que nós fechamos uma figura geométrica no gráfico, constituímos um ciclo. Um ciclo é toda figura geométrica fechada, começando em um ponto e terminando no mesmo ponto. Neste caso, o ciclo é positivo, tem trabalho positivo. Porém,
não terá variação da energia interna. Segunda lei da termodinâmica, também chamada de lei das máquinas térmicas. Uma máquina térmica é uma estrutura mecânica que possui nas duas extremidades fontes. Em uma delas, uma fonte quente, com temperatura alta, T1. Na outra extremidade, uma fonte fria, temperatura baixa, T2. Por que colocar uma extremidade quente e outra extremidade fria? Para que haja fluxo de calor espontâneo, natural. O calor sai da fonte quente em direção à fonte fria. No meio do caminho, produzimos a realização de trabalho. No meio do caminho, criamos qualquer tipo de estrutura mecânica que produza trabalho mecânico. Q1 é o calor que sai da fonte quente. Q2 é o calor que chega na fonte fria. E tal é o trabalho. A segunda lei da termodinâmica diz: de todo o calor que sai da fonte quente, uma parte chega até a fonte fria. O restante transforma-se em trabalho. Precisamos, então, calcular o rendimento dessa máquina. Essa letra eta significa rendimento. Rendimento de uma máquina é tudo que ela consegue produzir de útil, o trabalho, em relação ao total, Q1, o calor que sai da fonte quente. Ou ainda, 1 menos Q2, que é o calor que chega na fonte fria, dividido por Q1, que é o calor que sai da fonte quente. Existe um tipo de situação importantíssima na termodinâmica que você precisa memorizar. É o ciclo de Carnot. É um ciclo teórico que visa produzir o maior rendimento possível. Ciclo de Carnot é constituído de duas isotermas, T1 e T2. Isotermas são hipérboles equiláteras nos eixos PV. E duas adiabáticas. As adiabáticas são curvas decrescentes que cortam as isotermas, as curvas vermelhas. O ciclo de Carnot passa alternadamente pela isoterma, adiabática, isoterma, adiabática. Enquanto ocorrem as isotermas, ocorrem as trocas de calor, Q1 e Q2. Afinal, durante as transformações adiabáticas, não ocorre troca de calor. Para calcular o rendimento de uma máquina que executa o ciclo de Carnot, a equação é 1 menos T2 sobre T1. O que é T2? É a temperatura da fonte fria. E T1 é a temperatura da fonte quente. Muito bem, terminamos o nosso mapa mental sobre termodinâmica. Um super abraço.